Ruas estreitas, falta de saneamento básico, de coleta de lixo, de luz. Casas num recriar constante. O espaço onde se instalam as chamadas comunidades ou favelas brasileiras ainda está muito longe da promoção de uma cidadania mais plena. Mas definitivamente, nos últimos 10 anos, a vida de aproximadamente 12 milhões de pessoas que moram nesses lugares mudou para melhor. Um estudo recém-publicado pelo Data Favela, uma parceria entre o Instituto Data Popular e a Favela Holding Participações, revela que a maior parte dos moradores dessas comunidades já pertence à classe média. Juntos, movimentam mais de 56 bilhões por ano, número quase equivalente ao PIB da Bolívia. Analisar as causas e os efeitos desse novo panorama social e econômico é pensar em estratégias que continuem a colaborar com a construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a nova realidade das pessoas que vivem em comunidades ou nas chamadas favelas. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Isaac dos Santos Bezerra, diretor da União dos Moradores de Paraisópolis, Valdir Quadros, economista da Unicamp, e Tomás Rabi, presidente da empresa Vai Voando. Bem-vindos. A boa notícia vem de um estudo chamado Data Favela. De 2002 a 2013, a parcela de moradores de comunidades que pertenciam à classe baixa encolheu de 60% para 32%. Enquanto isso, a parcela incluída na classe média, por renda, cresceu de 37% para 65%. O que isso significa? Bem-vindos de novo, vamos começar por aí. Isaac, o que isso significa, esse aumento de renda nas comunidades ou favelas? Diretamente, um acesso aos serviços muito mais fácil e um aumento da qualidade de vida das pessoas. Algumas dificuldades talvez permaneçam em relação aos serviços públicos, mas hoje as pessoas têm condição de conquistar, alcançar os bens que vão proporcionar uma vida mais agradável a partir dela mesma. Thomas, o que significa essa continuidade da distribuição de renda no Brasil, especificamente em termos de nível de renda nas favelas brasileiras? Olha, de cara a oportunidade de negócio, que é onde começa a ter, onde tem dinheiro, tem mercado. Né? Estudos que eu tenho, o professor vai poder depois talvez falar melhor disso. Até, algo como 10 anos atrás, a favela basicamente tinha um nível de renda que ficava na base da subsistência, entre o miserável e o que conseguia subsistir. Então, no conceito de renda excedente, era igual a zero. E aí você não tem mercado. Então, olhando do ponto de vista empresarial, com essa ascensão, com esse crescimento de renda excedente, você passa a ter mercado. E aí vem o desafio de como é que você trabalha em um mercado que é totalmente novo. Tem outros parâmetros, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas aí é um mercado quase que virgem, ou seja, é um comprador muito arisco aí, é um comprador que ainda está chegando, está tateando, tem medos, tem receios, tem limitações e ele vem de uma situação de excluído, socialmente falando, que você pode, né, a gente pode passear por várias vertentes, mas olhando outra vez do ponto de vista empresarial, ele é um excluído. Então ele tem um problema de autoestima, que a gente pode explorar um pouco depois também, aonde ele fica constrangido, ele se autolimita. Aqui eu não entro. Vou aproveitar teu gancho, Thomas, colocar o Valdir na conversa, e a gente viu aqui que, de certa maneira, essa ascensão dos moradores de favela, ela se dá sobretudo, claro que tem outros impactos, vamos discuti-los também, mas ela tem se dado sobretudo no campo do consumo, né? Quer dizer, melhorar de renda e entrar na chamada classe média, nos níveis básicos da classe média em termos de renda, parece que cria consumidores, mas não necessariamente isso vem acompanhado com a mesma rapidez, com a mesma intensidade, de uma criação de cidadania, por várias razões, algumas o Thomas inclusive já tangenciou.
Queria te ouvir, Valdir, nisso. O que significa essa entrada? Eu tenho essa compreensão também. Agora, eu acho que o importante, assim, de início, é situar a origem desse processo. Né? Por que ocorreu isso? Então, é muito importante, é uma coisa que mais ou menos óbvia, mas é importante sempre frisar. O que ocorreu de fundamental é que o Brasil retomou níveis de crescimento econômico expressivos, o dobro do que vinha até nos últimos 25 anos, até 2004. Então, a partir de 2004, a economia, por uma série de razões que não vamos discutir aqui, acho que não é o caso, mas a economia aqueceu, começou a crescer. Havendo crescimento econômico, aqueceu o mercado de trabalho. Então, essa melhora nas camadas populares, que é fundamentalmente aí que ocorreu a melhora, eu não gosto muito desse termo classe média. Eu sou especialista em classe média e eu não chego a colocar isso como classe média. No máximo, como você falou, uma baixa classe média, porque isso ofusca. O fundamental é esse crescimento do emprego e da renda nas camadas populares, que é uma coisa inédita. Né? Primeiro que o país não crescia, quando começa a crescer, a retomada... E segundo, em épocas em que cresceu, esperou o bolo crescer, não era essa a história? Para depois distribuir? Comparação com o milagre. Né? Então, agora, essa reativação do mercado de trabalho, isso aí veio pela economia. Agora, onde que o governo incrementou? O salário mínimo, a elevação do salário mínimo. Então, você tem um aumento de emprego, um aumento da formalização do mercado de trabalho, quer dizer, carteira assinada. E por que a carteira assinada aumentou? Não foi por fiscalização. Foi porque aqueceu o mercado, o trabalhador tem mais poder de reivindicação. Eu quero carteira, tenho que segurar o trabalhador, dou a carteira. Então, cresceu a carteira. Ao crescer a carteira, o salário mínimo ficou mais efetivo ainda, porque está atingindo, com carteira, pelo menos um salário mínimo. E, obviamente, os programas de transferência de renda. Tipo, vamos falar, Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família, ele não é o principal componente dessa melhora. Ele é um excelente programa de assistência, eu sou a favor, mas o principal componente foi emprego e salário mínimo. Então, aqueceu o mercado de trabalho. Isso é do ponto de vista, vamos dizer, da geração da renda. Por razões também que depois nós podemos discutir, até por uma baixa performance da economia brasileira, por não ter se reindustrializado, boa parte dos empregos se situaram nas camadas populares, ou seja, empregado que ganha pouco. Você não vai ver aquecimento do mercado de trabalho em 10 salários mínimos. A não ser inclusive há a questão de falta de mão de obra mais qualificada. Né? Exatamente, a gente enfrenta mas esse então, problema. falta mão de obra qualificada com baixo salário. O cara que é o mais qualificado ganhando pouco, é difícil. Né? Então, bom, mas de qualquer forma, o que ocorreu, descrevendo o processo, foi esse aquecimento do mercado de trabalho nas camadas populares. Isso se refletiu nas localidades onde as camadas populares moram. Geograficamente, isso está espacializado. Isso nas periferias urbanas, nos subúrbios, nas favelas. Né? Porque favela, nós sabemos isso há muito tempo, né? Que mora trabalhador. Essa história que mora bandido, né? Favela é local de trabalhador. Isso é um estigma que a favela carrega. Eu ando em favela intensamente nos últimos 4 anos. Isso é um estigma, é uma maldade, porque o morador da favela é isso, ele é um trabalhador. E que sofria muito preconceito, muita discriminação, que hoje eu tenho uma percepção que isso vai virando, na medida que ele vai se incluindo. Mesmo de renda informal, porque eu percebo ainda muita informalidade. Você tem mais dinheiro, você tem mais renda, e não só na carteira assinada, na carteira também, mas também no informal. O que ainda mantém uma quantidade grande de excluídos. Né? Porque daí não consegue, o nosso sistema, por exemplo, financeiro, ele é muito eficiente, né? Eu diria que é um dos melhores do mundo, pelo menos dos que eu conheço, o mundo afora é o mais eficiente, o mais complexo, que trabalha melhor, porém ele é cruel, porque ele pega, eu estava te dando exemplo agora há pouco, de uma moça diarista com o marido na construção civil, mas na biscateiro, quer dizer, biscateiro no sentido de não ser formal. É um casal que eu vi recentemente com uma renda de R$4.000. Isso é uma renda, pelo IBGE, eu acho que já é classe A. Mas essa B, renda, sei lá. Aí eu também não gosto dessa estratificação. Só que ele tem dificuldade de crédito. Toda. Ele é desbancarizado. Eu vi outro dia do Serasa falando em 50 milhões de brasileiros ainda desbancarizados. Com tudo que cresceu, né? É um outro ponto, mas acho que é muito importante. Dentro desse crescimento dessa renda, dessa população,
uma parte importante está concentrada dentro da própria comunidade. A própria comunidade começa a desenvolver seu comércio local, redes de empresas procuram a comunidade, vendo essa demanda e existe uma demanda de profissionais na própria comunidade. Muita gente vive da própria comunidade, mora na própria comunidade. É um bairro. É uma cidade, às vezes a gente vê como uma cidade. Você tem concentrações no Rio, por exemplo, com 200 mil habitantes. Você pega o Complexo do Alemão, que é muito grande, o Complexo da Maré, são várias favelas que eu queria retomar, que acho que é importante para complementar o que você colocou. Então você tem esse lado da economia, do emprego, da renda, tem o lado do consumo, que daí nós temos que agregar o crédito, que potencializou. Né? O consumo é muito além do crescimento da renda, por causa do crédito, que estava travado, liberou. Agora, a questão da cidadania é um outro departamento. E aí eu não tenho muita segurança, vamos dizer, não é muito a minha praia, mas até onde eu percebo, ainda está muito por fazer. Temos muito a avançar, mas eu queria aproveitar isso, a gente vai continuar discutindo a questão da cidadania, mas já que tocou num ponto que está no estudo, né? O estudo mostra que grande parte do dinheiro produzido por esses trabalhadores, né, auferido nos seus empregos e tal, é consumido nas próprias favelas, nas próprias comunidades, tá certo? A favela, eu queria pensar um pouco sobre isso, quer dizer, de um lado, porque a favela demanda, ela produz serviços, ela tem algum comércio, ela demanda até eventualmente pela precariedade, que as pessoas que melhorem sua renda invistam ali na sua moradia para melhorar, então tem mão de obra, se aquece e cria uma economia local mais forte. Agora, tem também um componente que eu me perguntava, como leigo no assunto. Veja, em tese você diz assim, pelo menos no estigma, né? As comunidades, as favelas, elas são espaços muito precários de vida. As pessoas, quando melhoram de vida, deveriam tender a sair da favela e buscar zonas com maior acesso aos serviços e buscar áreas da cidade com maior grau de urbanização, digamos assim. E me parece que não é isso exatamente o que acontece. Dizer, há um grau de pertencimento, de história. O Isaac mesmo falava para a gente ontem, assim, eu nasci em Paraisópolis, estou lá até hoje, ele fala de um jeito que é um vínculo muito forte com a favela. Isso faz diferença, Isaac? Pela minha experiência nesses 30 anos de morador de Paraisópolis, é o que eu tenho percebido. Alguns sim atingem um nível de vida melhor e procuram outras regiões, mas a grande maioria, até o momento que eu conheço, preferem permanecer lá. Acho que ela está vinculada àquele lugar, né? A maioria chegou na região há muitos anos, às vezes ou a própria pessoa, ou foi seus pais que chegaram naquele local, e elas permanecem. E aquela região, ela oferece tudo que ela precisa. Muitas vezes a pessoa não precisa sair da comunidade, ela vai encontrar a moradia, o atendimento de saúde, a educação, o transporte e o lazer. O lazer, os bens de consumo. É lógico que tem uma questão de qualidade, né, de quanto esse serviço está oferecido, mas existe. Então ela está feliz com aquilo que é oferecido para ela. Eu tenho um dado para corroborar com o Isaac. O consumidor da baixa renda, e aí, professor, eu gosto muito da baixa renda, é um termo que é muito usado no Banco Mundial, no BID e tal. O consumidor da baixa renda, como ele é arisco, no sentido que ele tem um pouco de... Ele tem todos os medos, receios, porque ele é um consumidor novo, ele não está no mercado de consumo ele não tem a lógica não tem do consumidor que a classe média, as classes mais abastadas tem, né, tradicionalmente. Não tem a lógica, tem o preconceito, tem o autopreconceito, ele se autolimita e tal. Então, aonde ele gosta de consumir, isso é resultado de um trabalho que a gente tem lá na empresa, ele se sente muito confortável consumindo na comunidade, mas não no critério de vou reverter, vou trazer o dinheiro aqui para dentro. É onde ele tem a segurança, aonde ele está bem, que daí é onde tem as referências. Sim, onde ele está confortável. Está confortável. É a praia dele, digamos. É a praia dele, aí está na praia dele. Por isso, no nosso caso, a gente, entendendo isso aí, foi de encontro ao consumidor. Então, os pontos de venda são todos dentro de parece favela. que uma das questões da Vai Voando, a empresa que você preside, era com relação ao crédito, né? Vender a crédito
para uma parcela grande de gente que não está no mercado aí formal. Saíram os dois grandes desafios que a gente percebeu. O maior era esse, que como é que você vende passagem aérea, que como normalmente é vendido com cartão de crédito, para um público que quer viajar, é uma troca de modal. A primeira fase da Vai Voando é troca de modal, é tirar o cara do ônibus e pôr no avião. Porque ir daqui para Fortaleza 3 dias de ônibus é muito ruim, é muito desconfortável e a pessoa não tem mais tempo. 3 para ir, 3 para voltar, 6, se tiver 10 dias, vai ficar 4. E o desconforto, etc. e tal. E aí o desafio era como viabilizar isso. Então nós criamos um sistema que é no carnê pré-pago, aonde ele recebe o bilhete dele no final do pagamento. O bilhete é emitido lá na hora, que ele compra, etc. O lugar está lá, reservado, é garantido, é dele, só que ele tem que cumprir o pagamento. Ele antecipa a compra da viagem, antecipa na verdade, a compra e com um instrumento que é muito familiar, que é muito conhecido, que é o carnê, e com daí um plus aí, que é o nosso boleto não negativo, cara. Se ele não pagar, ele não vai para a Serasa, ele não é negativado. Ele tem negociação. Bom, isso seria leonino, né? Porque você não vendeu, você não deu o produto, você não prestou o serviço ainda, ele está antecipando a compra, né? Ele está te pagando sem ter recebido, só faltava... Mas é que tem os picareta por aí que fazem isso. Gostam até prefere que não pague. Cláusula leonina. No caso, isso as instituições no Brasil melhoraram muito. Por exemplo, o Ministério da Fazenda e Banco Central ficam muito em cima desse tipo de operação, controlando, olhando, para não prejudicar. Porque você não prestou o serviço ainda, o cara já está pagando, você vai negativá-lo. Bom, a gente tem que fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com a continuidade desse debate.